E no nosso quadro da Unimed Costa Oeste, a gente vai falar hoje sobre a síndrome dos ovários policísticos, que muitas mulheres já ouviram falar, mas às vezes desconhecem as causas, os sintomas, enfim. E eu convidei então o médico cooperador, Dr. Ramon, que vai explicar pra gente dessa tarde. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada mais uma vez por vir aqui no nosso Ver Mais, participar, esclarecer nossas dúvidas. É um prazer estar aqui com você. Então, doutor, para iniciar, eu quero que você fale pra gente, então, o que então é tão essa falada síndrome dos ovários policísticos? Bom, a síndrome dos ovários policísticos é uma doença metabólica que ela leva a alterações do ciclo menstrual da mulher, tá? Então é uma doença, é uma síndrome que pode acarretar principalmente a alteração do ciclo menstrual. Além disso, ela pode aumentar os hormônios masculinos circulantes na mulher, o que leva a alterações de corpo da mulher. Por exemplo, alterações de pele, como espinhas, alterações de pelo, aumento de pelos em regiões que mulher geralmente não tem, queda de cabelo, bem típica masculina, que é aquela queda de cabelo mais na frente do cabelo. Então é uma síndrome que dá uma desregulada nos hormônios e pode levar a infertilidade, alterações de saúde como diabetes, pressão alta e além das alterações estéticas. Uhum. E doutor, qual que é a diferença da síndrome e dos ovários policísticos? Existe uma diferença? Existe e são coisas diferentes, tá? Um dos critérios para a gente diagnosticar a síndrome do ovário policístico é uma alteração por ultrassom. Essa não é mais a principal alteração no diagnóstico. Então, quando se via um ovário alterado, um ovário aumentado, que é o ovário policístico, se achava que a paciente automaticamente teria doença. Isso não é uma verdade. Então, as pessoas podem ter o ovário policístico, que é um ovário que por ultrassom, ele fica um pouquinho aumentado, mas ela pode não ter a síndrome. Ou seja, ela vai ter um ovário alterado, mas ela tem ciclo menstrual normal, ela não tem alteração hormonal nem física. Então, a síndrome é uma situação de saúde que a gente precisa tratar, a gente precisa melhorar para essa paciente. O ovário policístico, por si só, não causa nenhuma alteração para a mulher. E doutor, existe uma causa específica para o aparecimento ou assim é muito incerto? É bem incerto, a gente não tem uma causa ainda, a medicina ainda não consegue responder essa pergunta, tá? Mas algumas características como histórico familiar, pacientes que têm um aumento da secreção de insulina, são pacientes que têm um risco maior de ter a síndrome do ovário policístico, mas a causa em si a gente não sabe. Uhum. E até, inclusive, doutor, a gente pode falar que até mulheres assim que cuidam da qualidade de vida, enfim, também podem acabar sofrendo disso, né? Pode. A gente associa muito a síndrome àquela paciente que já é gordinha, aquela paciente que tem muita espinha, que é gordinha, e é como se por ela ser assim, ela desenvolvesse a doença. E a gente tem pacientes que são atletas, pacientes que têm um cuidado em ficar magra ou cuidam da saúde dessa parte, né? E mesmo assim tem a doença. Então, a gente sempre brinca, né? Que a gente algumas doenças a gente pode ter alguma culpa, né? Sei lá, por comer mal, por não cuidar da saúde. Agora, a síndrome do ovário policístico não é culpa da paciente. Ela, apesar de se cuidar, pode sim ter a doença. Então, com isso, doutor, não existe fatores de risco que levam a esse aparecimento ou daí tem uma diferença? Existem, né? Então, não é porque a paciente é magra que ela não vai ter doença e não é porque ela é gordinha que vai ter. Agora, algumas características levam ela a ter um risco maior. Por exemplo, a obesidade, hipertensão, a má alimentação, pacientes que já têm uma secreção de insulina um pouco aumentada. Então, existem alguns fatores de risco, sim. E sobre os sintomas, doutor Esther já comentou com a gente no início a questão da menstruação desregulada, aparecimento de pelos. Alguns mais sintomas que tem? Esses são os principais, né? O principal problema da síndrome do ovário policístico é a alteração da menstruação. Então, às vezes, a mulher descobre que tem a síndrome porque ela fica sem menstruar meses seguidos. Ou tem um sangramento irregular, que a gente chama, que é quando ele não fica entre 24 e 34 dias o intervalo da menstruação. Esse é o principal sinal e sintoma
da síndrome do ovário policístico. Os outros são relacionados ao aumento dos hormônios masculinos, como, por exemplo, a pele muito acneica, né? O acne no rosto, a queda de cabelo, pacientes que começam a ter a resistência insulínica, então elas ficam com manchas na axila, no pescoço, no corpo. Então, esses são sintomas da doença. E sobre o diagnóstico, doutor, como que ele é feito? É ultrassom, o exame de sangue? O diagnóstico é eminentemente clínico, tá? A gente solicita alguns exames para descartar outras doenças que podem trazer os mesmos sintomas, como, por exemplo, tumores na suprarrenal, que é um órgão que fica acima do rim, que produz hormônios, ou tumores da hipófise, que é um órgão que a gente tem dentro do cérebro, que também produz hormônios que podem simular as mesmas coisas que a síndrome do ovário policístico traz. Então, basicamente, o diagnóstico é através da consulta com o ginecologista ou endocrinologista e descartando doenças que podem estar secretando esses hormônios. E por isso que é importante a gente reforçar, né, doutor, para a mulher quando desconfiou, às vezes ela teve a vida inteira a menstruação regular e de repente começa uma bagunça. Opa, peraí, já é hora de buscar ajuda do ginecologista. Exatamente. E agora eu falei do diagnóstico e não falei do ultrassom, né? Porque realmente o ultrassom tem pouquíssima valia hoje em dia, não está entre o diagnóstico da síndrome. Então as pessoas confundem muito, a gente vê muitas vezes mulheres que eu tenho síndrome do ovário policístico desde os 16, desde os 17, e isso é um dos critérios que mudou nos últimos anos, porque a adolescente, ela costuma ter um ovário um pouquinho maior, e isso confundia muito o médico quando fazia o diagnóstico. Então ele falava que a paciente tinha, então a paciente que menstruava há pouco tempo, e aí então tem um risco maior de ser irregular, fazia um ultrassom e via um ovário maior e já dava esse diagnóstico. Então mudou muito. Então, se eu tenho uma dica que eu posso dar para as pacientes que estão ouvindo, as nossas ouvintes, é que se ela acha que tem a síndrome do ovário policístico há muito tempo, ela tem que parar de ter esse estigma e procurar o profissional para fazer essa avaliação e ficar mais tranquila, que a chance é grande de ela nem ter essa síndrome. E até porque, né, doutor, a gente tem que reforçar que a medicina a cada ano vem se atualizando e avançando cada vez mais, os tratamentos mais inovadores. Então, por isso que é bacana sempre ter aquele acompanhamento de 6 em 6 meses, né? Não sei se é 6 meses, depende muito de cada paciente, né? Mas um acompanhamento regular faz muita diferença, né? Então, medicina é uma área que a gente estuda o tempo todo, que muda muito, as doenças mudam, as medicações mudam, os diagnósticos mudam. Então, a gente precisa estar próximo dessa paciente, a gente precisa ter uma rotina de acompanhamento, né? Isso não é só para preventivo, isso não é só para mamografia, isso é para cuidado com a saúde, né? Então, cada vez mais a gente se preocupa, a gente quer viver mais, a gente quer viver melhor, e o acompanhamento rotineiro faz muita diferença. Eu brinco que mulher vive bem mais do que homem por isso, né? Porque às vezes pela obrigação de ir lá fazer um preventivo todo ano, a cada 2 anos, ela acaba fazendo um exame, detectando, e o homem geralmente é medroso, não gosta de ir no médico e acaba que só vai quando está quase morrendo, né? Então, o cuidado com a saúde faz muita diferença. Com certeza, doutor. E sobre o tratamento dessa síndrome, doutor? Sei que varia de cada caso, mas assim, só para esclarecer, para ficar mais claro para quem nos acompanha. O tratamento ele vai de acordo com os sintomas que a paciente tem, tá? E o objetivo. A síndrome do ovário policístico é uma doença que aumenta a chance da paciente ter dificuldade para engravidar, por exemplo. Então, se a paciente tem dificuldade em engravidar, a gente precisa estimular que esse ovário funcione. Então, é um tratamento específico para quem tem infertilidade. Se a paciente tem sintomas de pele, a gente vai tratar bloqueando esses hormônios masculinos que estão aumentando a acne, o pelo. Então, a gente trata sintoma e tenta melhorar a qualidade de vida. Então, não tem cura, não existe tratamento para curar. O que a gente faz é tratar de acordo com o sintoma para melhorar e devolver uma qualidade de vida ou fertilidade, caso tenha infertilidade essa paciente. E no caso, então, doutor, das mulheres que querem engravidar, precisa ainda mais de um acompanhamento para melhorar isso e conseguir.
Com certeza. Então, eu sempre explico, a maioria das mulheres que têm síndrome do ovário policístico engravidam normalmente. Agora, das mulheres que têm infertilidade, a grande parte delas tem síndrome do ovário policístico. Então, se a paciente com síndrome do ovário policístico tentou engravidar e não conseguiu, ela precisa de um acompanhamento com um especialista em fertilidade para ajudar a estimular a ovulação e assim ela conseguir ter o sonho realizado. Uhum. E é importante destacar também, né, doutor, que às vezes as mulheres ficam tranquilas, eu tenho essa síndrome, então quer dizer que eu posso ficar tranquila, que eu não vou engravidar e tal. Não é bem assim Não também, é, né, doutor? Não. A gente pega muita gestante que, o médico falou que eu ia ter dificuldade para engravidar porque eu tinha síndrome e parei de usar um anticoncepcional e engravidei. Então, tem que cuidar sim. Se você não quer ter filhos, você precisa se prevenir, preservativo, anticoncepcional, o que for mais adequado para cada paciente. Mas ter a doença não quer dizer que não engravida, não. Uhum. E a maneira de prevenir, doutor, assim, cuidando da vida, da saúde, dos hábitos, para não ter a síndrome? Com certeza, né? Então, a paciente com síndrome do ovário policístico, ela precisa entender que ela tem um risco maior de obesidade, um risco maior de diabetes, um risco maior de doenças cardiovasculares. Então, atividade física, alimentação, ajudam a atrapalhar essa síndrome. Então, você vai ajudar a sua saúde e vai diminuir a chance de ter os efeitos da síndrome. Então, cuidado com a saúde, parece clichê, né? Quase tudo é atividade física e alimentação, mas não adianta, essa é a verdade. O paciente que cuida da sua saúde tem sucesso e a gente tem que lembrar que o nosso maior bem é o nosso corpo, né? Se a gente não cuidar da saúde, nossa vida vai ser curta, a gente vai sofrer mais, a gente vai ter mais doença. E a síndrome é uma situação de saúde que faz muita diferença cuidar da saúde. E não tem para onde correr, né, doutor? É esse o caminho que a gente tem que seguir para todas as doenças ginecológicas e, como o doutor falou, para a vida como um todo, né? Com certeza. Doutor, quero te agradecer, então, mais uma vez, por participar do nosso Ver Mais. Obrigada. Foi um prazer. Faz o convite, inclusive, que as pessoas sempre acompanhem você nas redes sociais, enfim, para saber mais informações que o doutor sempre traz. Então, meu Instagram é Ramon Ribeiro J. Lá eu estou praticamente todos os dias, falando bastante, principalmente de gestação. Mas é só me seguir lá que vai ser um prazer conversar com todo mundo. Então tá aí, gente, ótimas dicas para você cuidar da sua vida também e saber um pouquinho mais sobre a síndrome do ovário policístico. E também quero agradecer a Miranda Fest por esse look da entrevista de hoje e fazer o convite para você fazer uma visita, acessar o Instagram, ficar por dentro de todas as novidades, tendência, a Carol, a Eliane. Todo mundo está postando ótimas dicas lá para você ficar linda na tendência, com o look ideal para essa estação e bem aquecida também. Agora eu volto aí para os estúdios em Cascavel. Valeu, doutor Ramon. Muito obrigado aí pela participação novamente, né, no nosso programa e explicar mais sobre esse distúrbio hormonal, né, muito comum, que pode causar problemas simples com irregularidade, né, menstrual e acne e até outros mais graves, como obesidade e infertilidade. Gratidão aí pelas dicas. Bom, bora pro intervalo?